por esse tempo tão precioso, né, irmãos? Pelas vidas dos nossos amados que desceram as águas, tempo precioso, famílias aqui honrando esse tempo. Gostaria de repartir a palavra de Deus, um texto muito conhecido, João capítulo de número 11. O texto ele fala sobre um momento muito crucial em uma família, mas a boa mão do Senhor sobre aquela família em todo o tempo, em todo o processo. No capítulo de número 11, a minha versão é a revista e atualizada. Eu quero ler a partir do versículo de número 32. Assentados como estão. Você que tem a Bíblia, smartphone, mas caso não tenha, você pode acompanhar aqui na TV. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde os sepultastes? Onde os sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Então Jesus, ele chorou. E disse então os judeus: vede quanto o amava, mas alguns objetaram. Eles diziam: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou: tirai a pedra, e disse-lhe Maria, a irmã do morto: Senhor, disse Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então respondeu Jesus: não te disses, se creres, verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que me enviastes. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Pai, mais uma vez nós te damos graças por esse tempo precioso, tempo de festa, de celebração, de pessoas que fazem parte da família de Deus, sendo, ó Deus, nesta manhã, fazendo parte, descendo as águas, e, ó Deus, famílias aqui, celebrando também esse tempo. Nós estamos aqui, Senhor, com esse propósito de celebrar junto com eles o que o Senhor já começou a fazer na vida destas pessoas, desses jovens. Por certo, o Senhor há de completar esta boa obra, Pai. Mas também oramos para que esta palavra, a palavra do Senhor, possa, ó Deus, permear o nosso coração de maneira que haja
de novo a vida de Deus no nosso coração, na vida daqueles que estão agora, ó Deus, conectados, que a boa mão do Senhor favoreça esse tempo que é precioso. Assim oramos em nome de Jesus. Eu amo muito essa história, mas principalmente o início dela. O versículo de número 5, para mim ele é singular e ele tem um desencadear a partir dessa compreensão que nós podemos também entender desse extraordinário amor de Deus. O extraordinário amor de Deus que nos ama e que sempre nos amou de uma maneira incondicional, é o amor ágape do Senhor. O amor que se estende para todas as famílias dessa terra, dessa nação, desta cidade. Quando nós olhamos aqui, o texto faz aqui uma afirmação, quando nos diz no versículo 5, que Jesus amava aquela família, e aqui especifica dizendo que amava a Marta, né? Amava a Maria, a Marta e a Lázaro. Então é bem claro o texto quando enfatiza isso, dizendo que era uma família amada por Jesus, né? Jesus tinha um carinho muito especial, um carinho profundo por esta casa, por esta família. Sempre que por aquela região passava, entrava na aldeia de Betânia e ali descansava naquela casa. E ali hospedava-se naquela casa. Mas o texto ele deixa muito bem claro que por trás de tudo isso havia um amor de Jesus por aquelas famílias. É o amor de Jesus pela nossa casa e pela nossa família. Os tempos se passaram, mas o amor do Senhor continua na mesma dimensão em relação à nossa casa e à nossa família. Então isso é muito positivo, olhar para esse texto e trazer para a realidade da nossa casa que em qualquer cenário que enfrentemos, em qualquer cenário, em qualquer desafio da vida, o que não vai faltar é amor de Deus. O que não vai faltar é um olhar de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em qualquer situação. Consequentemente, esta boa mão do Senhor vai conduzir situações e que vai favorecer, no final de tudo isso, propósitos que já estão estabelecidos em favor da nossa casa, em favor da nossa vida, e por certo ele será glorificado de uma maneira muito extraordinária. Então eu quero me ater justamente nesse momento aqui, que foi um momento em que Jesus está se dirigindo para o túmulo, para o lugar aonde naquela gruta, né, estava ali o corpo do seu amigo, a quem é chamado de Lázaro nas Escrituras. E ali estava Lázaro e ele se dirige-se para lá. Eu quero olhar para esse texto e fazer algumas considerações baseadas justamente neste momento, aonde estava Jesus, né, naquela gruta, naquela caverna, na frente daquela sepultura, e aquele momento de diálogo, e aquele momento de desespero, e aquele momento de murmuração, de incredulidade. Em tudo isso, ali estava Jesus, o autor da vida, para fazer algo extraordinário, que no final de tudo isso haveria uma compreensão do seu plano, do seu propósito, que já estava estabelecido para aquele tempo. Então, a primeira lição que eu quero olhar aqui é que nós precisamos considerar, né, a autonomia como peça importante, né, na remoção ou separação de obstáculos, ou superação de obstáculos. Nós precisamos considerar a nossa autonomia. O que é autonomia? A capacidade de escolhas.
a capacidade de tomar decisões independentemente de outro. Nós temos a autonomia de tomar decisões, de fazer escolhas, independentemente do que o outro esteja pensando. Jesus está ali e ele está disposto a agir em favor daquela casa e daquela família, independente do que estava permeando no ambiente, no coração daquelas pessoas. Quando eu olho para esse texto, eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Independente do que se pensava, independente dos anos que se passou na sua história e de tudo que ela fez para ficar curada, diz o texto que, por fim de tudo, ela era de mal a pior o seu estado de saúde. Mas agora ela tem uma oportunidade, e a oportunidade essa, ela tem autonomia de tomar uma decisão. De enfrentar uma multidão, mesmo debilitada depois de anos, de mal a pior, sofrendo aquela enfermidade. E ela toma uma decisão no meio, em toda a multidão, e ela vai em direção, nós conhecemos o texto. E ela toca na vestimenta, na orla da vestimenta de Jesus, porque ela dizia antes disso, se eu somente tocar, por certo, eu serei curada. Isso chama-se de autonomia, uma decisão, uma escolha que ela faz, e o resultado de tudo isso é muito positivo. Então, seja qual for a situação que nós enfrentamos na vida, uma das coisas que é fundamental é você ter autonomia, é você tomar uma decisão, é você ter um posicionamento, é você saber que você tem a capacidade e a sabedoria para discernir o ambiente e tomar decisões. Tomar decisões. Esse é o primeiro momento em qualquer cenário que chega para nós, que chega na nossa história. Nós precisamos tomar decisões. Eu lembro que muitos anos atrás, eu estava lembrando-me disso ontem, muitos anos atrás, pela primeira vez o meu pai veio aqui nos ver aqui em Morungaba. Nunca tinha vindo e decidiu vir. Aquele tempo era um tempo muito difícil para a sua saúde, mas ele desejava um dia estar aqui e ele veio. E naqueles dias em que ele estava aqui, houve uma complicação na sua saúde. E naquela madrugada eu estava trabalhando. Meu irmão estava no hospital e me ligou, embargando a voz, chorando, dizendo, dá um jeito de vir, porque o nosso pai está morrendo. Houve umas complicações na saúde. E eu fiquei pensando o que fazer. Em seguida, a supervisão da empresa ligou, dizendo, olha, eu estou subindo aí daqui a 20 minutos. Estou chegando por aí. Então eu fiquei pensando, o que eu faço? Abandono o posto e vou? E se eu for, vou resolver o problema? Mas eu decidi, baseado na minha autonomia, na decisão, na capacidade de escolha, eu decidi, com fé, orar naquele lugar. E ali, de madrugada, eu comecei a clamar, por que não dizer, gritar, para que Deus pudesse fazer algo. E eu tive uma conversa muito particular, baseado em ministérios e muitas questões. Eu orei naquela madrugada e eu disse para o Senhor, olha, meu pai não veio para falecer aqui, ele veio para uma visita e eu oro para que o Senhor possa mudar isso agora. Eu repreendo esse espírito de morte. E orei por meia hora. Foi justamente o tempo que depois chegou a supervisão da empresa naquela madrugada. Depois de um tempo de clamor, de choro, de quebrantamento, eu entrei em contato com o pessoal do hospital e conversei com o meu irmão. E ele disse, milagrosamente nosso pai voltou. Milagrosamente nosso pai voltou. Isso é necessário em alguns ambientes que nós enfrentamos, e todos nós enfrentamos, todos os dias enfrentamos desafios, e desafios diversos. Então esse é o primeiro momento que é ímpar na nossa vida, mediante o conhecimento que temos desse grande amor de Deus.
é você clamar, é você usar da sua autonomia, da sua credibilidade, da sua liberdade, da sua sabedoria e exercer nesse primeiro momento a fé, a confiança em Deus. Os resultados não diz respeito a nós, o que diz respeito é exercer a confiança e a fé no Senhor. Os resultados ficam a critério de Deus, mas não se conformar com a situação fica ao nosso critério. Se levantar contra essas tempestades que chegam na nossa história de vida, diz respeito a nós, o nosso posicionamento. E naquela madrugada eu fiz isso. Eu olho para esse texto e eu estou vendo justamente isso. Às vezes parece que estamos encurralados. E naquela madrugada eu me senti encurralado, emparedado. Mas eu decidi compreender e discernir que o que eu poderia fazer, eu ia fazer dali, e o Deus que não tem dificuldade com espaço geográfico chegaria naquele leito. E assim foi, ele manifestou da sua boa mão e da sua misericórdia. Mas nós olhamos para esse texto em segundo lugar. Existem alguns momentos na nossa vida que não é suficiente e não é prudente lutar sozinho. Existem alguns momentos na nossa vida que nós precisamos de cooperação de outros. O texto vai nos mostrar isso, e nós precisamos permitir a acessibilidade de outras pessoas nesse processo doloroso. Todos nós enfrentamos em algum momento processos dolorosos na nossa vida, e nós não precisamos lutar sozinhos. Entenda isso, você não precisa lutar sozinho. Você não precisa viver sozinho lutando este processo doloroso na sua história de vida. Até porque Deus também não quer isso. Você pode compartilhar com algumas pessoas que tenham maturidade, né, e discernimento para te ajudar nestes processos. Você não precisa sofrer sozinho. Você pode compartilhar disso com outros. Porque quando nós olhamos para esse texto, isso vai no final apontar isso. Você pode permitir que outras pessoas, né, possam cooperar nesse processo de mover ou remover algumas pedras. Pedras têm a ver com obstáculos. Pedras têm a ver com cenários difíceis. Pedras têm a ver com diagnósticos complicados, com crises que todos nós enfrentamos. Tem a ver com momentos, né, que se instalam na nossa história. Mas às vezes nós parece que ficamos com medo de expor. Você não precisa expor nada para ninguém. Você precisa encontrar algumas pessoas no seu ciclo de amizade que tenham maturidade para te ajudar no processo. Você precisa encontrar pessoas que tenham essa maturidade e essa compreensão do ambiente, e às vezes uma pessoa que tem conhecimento espiritual do ambiente para te ajudar. Em outras palavras, eu estou dizendo, busque ajuda. Não tente remover essas pedras sozinhos. Não somos uma ilha para ficar isolados. Nós precisamos compartilhar e confiar que haverá cooperação de algumas pessoas em todos esses processos. O que é que precisamos? Precisamos permitir isso, a acessibilidade de pessoas na nossa história. Porque às vezes nós estamos lutando com isso e a gente não se atenta que parece que estamos permitindo que o orgulho tome espaço naquele ambiente. E quando o orgulho toma espaço no ambiente, a gente prefere ficar distante e sofrendo sozinho. Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer que você conte com outros. Eu lembro de um passado recente, mas muito recente, problemas que surgiram.
Me deu um apagão de uma hora para outra, carro bateu, houve um prejuízo. E que não foi pouco. Mas Deus teve ainda assim misericórdia que ninguém foi atropelado naquele dia. Eu lembro o que aconteceu quando o problema aconteceu. Mas eu lembro que eu permiti que pessoas pudessem acessar a minha vida para me ajudarem. Eu não precisava movimentar aquelas pedras sozinho. Eu não precisava olhar para aquilo e dizer que estava tudo bem, quando na verdade eu precisava de ajuda. Mas Deus, pela sua misericórdia, foi levantando algumas pessoas, e essas pessoas foram acessando aquela situação e nos ajudou a remover aquelas pedras, a remover aquelas situações. Em todo aquele processo, essa igreja esteve presente. Em todo aquele processo, a vida dos amados aqui esteve junto. Que direto e indiretamente estiveram junto conosco, comigo e com minha casa. O que me resta hoje é lembrar disso e dizer muito obrigado. Gratidão no meu coração pela vida de vocês. Eu não me fechei para aquilo. Embora um pouco constrangido, mas eu permiti que outras pessoas pudessem acessar a situação e nos abençoar. Saímos daquela situação, enfrentamos aquilo e saímos e superamos aquela situação. Superamos aquilo. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui que nós precisamos compreender isso, porque, olha, olhando a história, não era fácil movimentar aquela pedra que uma vez estava à frente daquela sepultura, daquele túmulo. Tinha um orifício que dava acesso. A pedra era rolada e colocada na frente daquela caverna, daquela sepultura, e ela encaixava naquele orifício. Uma vez ali, mas o texto vai dizer, a história vai dizer que muito difícil para depois removê-la de novo. Significa dizer que uma pessoa era impossível remover aquela pedra. No mínimo, mas no mínimo duas. Mas quem sabe naquele dia umas 4 se colocaram à disposição para remover de novo aquela pedra. Permitam pessoas acessar a sua história. Compartilhe com pessoas que você sabe que não vai bisbilhotar, mas querem te abençoar, permita ser abençoado. Permita ser abençoado. A gente tem essa dificuldade de ser abençoado, de receber ajuda, de alguém que quer estender a mão. Talvez, o que você espera, aquela pessoa não tem para te dar, mas ela quer somar junto com você. Quem tem para te dar, fique tranquilo, vai te dar, é o Senhor. Ela vai te ajudar a movimentar ou remover aquela pedra. Fique tranquilo, aquele que pode fazer todas as coisas está presente na sua história de vida. Está presente na sua história de vida. Enfrentamos então cenários na vida que é possível enfrentá-los sem a cooperação de outros. É impossível. Algumas vezes, irmãos, não adianta querer lutar sozinho. É impossível enfrentar alguns cenários sem a ajuda de pessoas. E é esse texto, o texto está nos apontando isso. Jesus está mostrando isso aqui no texto. O milagre, quem faria é Ele. O impossível era com Ele. Mas aquilo que era possível, Ele queria que houvesse uma cooperação. Quando há cooperação, as coisas ficam mais suaves para resolver. Quando há cooperação, nós não nos sentimos abandonados. Quando há um abraço, quando há uma oração, quando há uma ligação, a gente percebe o calor das pessoas participando daquele ambiente. E aqui,
O texto nos mostra justamente isso, que houve uma remoção daquela pedra. Quando nós olhamos em Marcos, no capítulo 2, do versículo 3 ao 11, é a história de 4 homens levando um paralítico a uma casa onde Jesus estava, mas diz que a casa, ela estava repleta. Eles decidiram subir por cima, fazer uma remoção na parte do telhado e descer. Entenda isso. O paralítico não podia por si só fazer absolutamente nada. Mas tinham amigos, tinham pessoas. Ele permitiu o acesso dessas pessoas na vida dele para ajudá-lo nesse momento tão crucial. O que eles fizeram foram levar. E o Jesus disse que olhou para eles e encontrou fé neles. Em quem? Nos amigos. E ele ordenou que aquele paralítico deixasse aquela maca, em outras versões, uma esteira, e voltasse para casa. Além de curar, ele diz para que saiba que o Filho do Homem tem poder, não apenas para ressuscitar, não apenas para perdoar pecados. A esse eu digo, levanta-te, anda. E ele ficou curado exatamente naquele momento, irmãos. Em primeiro lugar, use da sua autonomia. Mas, em segundo lugar, não se isole, esteja aberto acesso de outras pessoas na sua história para te ajudar. Mas, em terceiro, e caminhando aqui para o fim, Jesus sabia o sofrimento que esta família estava enfrentando. O versículo de número 35 diz que Jesus chorou, e chorou mesmo, queridos. Há muitas especulações envolvendo a esse momento de choro, mas ele chorou. Ele permitiu a sua humanidade sentir o que ele tinha por aquela família. Ele estava comovido com a dor daquela família. Ele estava comovido com o sofrimento daquela família. De maneira que simplesmente ele permitiu chorar. E chorou. E depois ele foi ao local. Foi levado ao local onde estava o túmulo, onde estava Lázaro. E a gente precisa entender que com isso Jesus, ele não é indiferente. Já percebeu que nos momentos cruciais que nós enfrentamos, alguns de nós chegam ao ponto de desacreditar do amor de Deus, desacreditar a ponto de se sentir abandonado do Senhor, rejeitado pelo Senhor. Ele não é indiferente com a sua dor. Ele não é indiferente com as crises que você enfrenta no casamento, no seio da família, em todos os ambientes com filhos. Ele não está indiferente a nada disso. Se uma coisa que você precisa confiar em todo o tempo é que ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele não está indiferente à sua dor, de maneira nenhuma, irmãos. Porque o seu amor, ele não é retido, ele não é privado na nossa história de vida, no meio das nossas aflições. De maneira nenhuma. E aqui nós observamos, quero convidar aqui o nosso pessoal do louvor para uma canção. E aqui nós observamos que ele pisa em Betânia. E quando ele pisa em Betânia, a vida que tinha antes em Betânia, que era naquela família, a vida vai voltar. Sempre ele estava ali, sempre havia vida naquele ambiente. E agora, depois que Lázaro morre, depois de 4 dias, completando 4 dias, ele volta novamente a Betânia. Ele pisa ali porque ele vai trazer a vida de volta. Ele foi ali com esse propósito de trazer a vida de volta àquele ambiente. Isso me lembra do vale de ossos secos. O profeta caminha dentro do vale de ossos secos.
E aí o Senhor pergunta, porque os ossos não estavam secos, estavam sequíssimos. E ele pergunta se era possível viver aquele, ou reviver aqueles ossos, tornar a tomar forma humana de novo. O profeta olha para aquilo e fala: só o Senhor que sabe disso. Só o Senhor que sabe. Talvez seja o seu cenário hoje, o cenário de você que está em casa. Um cenário que te leva a este ambiente. Eu vivi um ambiente assim. Ali 2018 para 2019 foi um tempo de muito amargo na minha alma, na situação que eu vi a minha esposa. Muito amargo na minha alma. Foi um tempo de muita decepção. Foi um tempo de muito desafio na minha alma. E eu ficava assim perguntando a mim mesmo: até quando vai voltar a normalizar de novo isso? Até quando, Senhor? Será que você não está vivendo agora esse ambiente de decepção? Esse ambiente talvez de uma revolta? Não ignore esse momento. Por mais que a gente não tenha compreensão do que vai acontecer lá na frente, mas o agora a gente precisa exercer a confiança em Deus. Se coloque de pés. Essa história parece que acaba aí. Mas o texto, no versículo 39, Jesus, ele ordena, dizendo: tirem a pedra. Sabe, irmãos, não sei qual é a pedra que tem te separado da vida. A pedra que te separa da vida e você tem desfrutado de coisas que já, de fato, já se foram. E a preocupação de Marta e também de Maria é: mas Senhor, cheira mal, já faz 4 dias. Talvez que por trás dessas palavras o que Marta queria dizer era: Senhor, quando ele estava doente, eu acreditava que alguma coisa poderia acontecer ainda. Quando ele estava doente, eu acreditava que ainda poderia haver cura e o Senhor restaurar. Mas agora já se faz 4 dias. Não tem mais jeito. O Senhor olha para nós nesses ambientes de limitação e de incredulidade e Ele entende isso. Porque o nosso conhecimento acerca de Deus, ele é gradativo. Até então aquela família não tinha vivido uma experiência que ia além do conhecimento delas. Talvez você esteja vivendo esse ambiente, mas sabe o que é que Jesus está dizendo para mim, para você? O Senhor está dizendo: remova essa pedra chamada incredulidade. Quem vai remover isso não é o Senhor, Ele não vai mover isso na sua vida. Você precisa remover isso. Estamos à expectativa de algumas coisas para acontecer na nossa vida, mas o Senhor está falando: faça uma autoavaliação. Remova talvez a pedra, sabe, desse caminho de depressão. Remova esta pedra. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Converse com alguém, busque ajuda em outras pessoas, busque ajuda no seu pastor. E aí remove a pedra e diz a Bíblia que a pedra foi removida. E o morto de 4 dias, ele sai dali. Tem uma versão que eu amei a tradução,
que é a Bíblia Linguagem Contemporânea da Editora Vida, que diz que Jesus, ele insistiu para que eles removessem a pedra, ou seja, significa dizer que pelo menos mais de uma vez ele falou: tirem a pedra. A gente passa anos com pedras no nosso coração, anos com coisas remoendo que não deu certo, que não tem como resolver mais. Isso é bloqueio, isso é um obstáculo. Anos e anos, pessoas vivendo deprimidas ou com depressão. Isso tem problema a mais do que você pensa. Você precisa de ajuda. Você precisa buscar ajuda. Essas coisas diz respeito a nós. Essas coisas diz respeito a nós, buscar ajuda. A gente precisa identificá-las e com fé buscar ajuda, com confiança buscar ajuda, porque só você pode remover isso. Não que ele não tenha poder, mas isso diz respeito a você, diz respeito a nós. Anos com essa pedra que não move, pedra chamada falta de perdão, decepção. A gente precisa fazer essa autoavaliação e falar assim: epa, não pode ser normal, eu estou anos com esse mesmo problema. Eu preciso buscar ajuda clínica. Eu preciso buscar ajuda espiritual para lidar com isso. A pedra foi removida. E quando essa pedra ela é removida, Jesus ordena: Lázaro, sai para fora. A voz de Jesus traz ordem ao caos. A sua voz traz ordem ao caos. Oxalá que nesta manhã ele desse ordem a esta situação. Esta situação, agora esta. A sua voz trazendo ordem neste caos, nesse leito, nesse problema conjugal, nesse problema familiar, nesse problema emocional, psicológico, espiritual. Eu queria orar com você. Talvez você não consiga chegar aqui à frente ou não queira vir aqui, mas eu gostaria de orar com você. Feche os teus olhos aí, querido. Qual a pedra que você precisa remover? A mágoa, o ressentimento, o orgulho, a falta de perdão, a frieza espiritual. Deus quer colocar ordem neste caos. Organize-se nesta manhã. Porque no final de tudo isso, nós entendemos que o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor, está aqui. O Deus está presente aqui. Cremos que Jeová Chamar, o Senhor está aqui. E só Ele, Deus, o Deus do impossível, pode agir. Pai, nesta manhã, nós bendizemos, olhamos para essa história, uma história de manifestação de graça e de amor. E o Senhor mesmo, ó Deus, que age neste cenário. Ó Deus, mas também o Senhor está dando uma ordem: removam a pedra. Deus amado, há pedras aqui que podem e que precisam de fato serem removidas, ó Deus,
Então nós te pedimos, traz a consciência na vida do nosso amado irmão, sobre a vida do teu povo neste lugar, de que com a graça do Senhor, essa pedra pode ser removida. Assim nós oramos nesta manhã. E oramos em nome de Jesus. Vamos cultuar, vamos celebrar o Senhor, mais uma canção. Louve ao Senhor. Ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, Ressuscita-me mais uma vez, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me chama nessa hora, me chama nessa hora, ressuscita-me. Pegando o gancho da mensagem, tendo em vista que você entendeu que Deus te ama, faça hoje a escolha que é a mais importante de toda a sua história e remova aquilo que nos impede de dar um passo, portanto, na direção do Senhor nosso Deus, que está com seus braços abertos para nos receber nesse novo ambiente, que é um ambiente de fé, é uma resposta de fé. E declare que hoje você está se comprometendo com Jesus Cristo, como Jesus desde a eternidade está comprometido com você. Alguém aqui hoje pela manhã que entendeu o chamado de Deus para a sua vida, e você está respondendo: sim, eu entendi. E eu quero hoje pela manhã declarar sim para Jesus. Eu quero declarar sim para essa voz doce e suave que me chama. Eu quero abrir-me para aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida e para a minha história, de uma maneira assim muito simples, muito singela. O maior de todos os milagres, ele acontece na sua história, que é de você poder receber salvação e de você poder receber a ajuda de que você precisa. Todas essas coisas o pastor Fábio já nos disse. E a ajuda que eu e você precisamos é a ajuda que vem do próprio Deus. Nós não vamos dar conta sozinhos, você não vai dar conta sozinho, mas se você permitir, o Senhor nosso Deus, por seu Espírito, vai misturar a vida de Jesus com a sua vida, e você vai ver que algo muito especial será desencadeado na sua história para todos os dias da sua vida. Alguém que hoje pela manhã ainda não tomou esta decisão e está dizendo assim: pastor, hoje eu estou me decidindo por Jesus. Levante a sua mão, porque nós queremos celebrar com você essa decisão. Fique tranquilo, nós não iremos constranger. Olha ali, o Douglas está dizendo que sim, que sim. Deus te abençoe, Douglas, viu? Porque você está dizendo sim para Jesus. Há mais alguém que gostaria hoje pela manhã de dar este passo de fé? Nós queremos você também, minha amada. Que Jesus te abençoe, viu? Que Jesus te abençoe. Quem mais gostaria hoje pela manhã
de acompanhá-los nesta decisão de fé. Há mais alguém? Mais alguém que gostaria? Que bom que vocês estão tomando esta decisão, viu? Eu quero orar com vocês e vamos fazer o seguinte: como nós estamos já um pouquinho avançados, coloque a mão no seu coração. Edinho, abraça aí a sua esposa. Isso. O Flori, ou você ou o Marcelo, dá uma chegadinha aí com o Douglas, viu? E todos nós vamos acompanhá-los nesta decisão de fé e vamos celebrar o amor de Deus pela vida desses nossos queridos. Vamos orar juntos com eles, tá bem? Eu vou ajudá-los e vocês repetem comigo. Senhor Deus e Pai, hoje pela manhã ouvi a Tua palavra, entendi o Teu chamado e respondo em fé, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, o meu Salvador. Eu me rendo a Ti, para que o Senhor opere em minha história, cumpra em mim a Tua vontade e use-me para ser um abençoador todos os dias de minha vida. Muito obrigado por me amar tanto assim e por me chamar para ser Teu. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém. Agora eu quero estender as minhas mãos sobre as suas vidas, minha querida Douglas. Deus nosso Pai, muito obrigado pela vida desses amados que hoje pela manhã tomaram a melhor decisão de suas vidas. E nós queremos abraçá-los com esse nosso carinho, da maneira como o Senhor os está abraçando na sua história. Cumpre neles o Teu querer. Cuida deles como somente o Senhor pode, e em todas as coisas conduze-os por todos os dias de sua vida, conforme o Senhor lhes oferecer. Nós assim agradecemos e oramos para que também nas suas famílias a Tua vontade seja manifesta. Oramos agradecidos em nome de Jesus, e a igreja diz amém, amém e amém. Vamos agradecer com palmas ao Senhor pela vida dos nossos amados. Eu já vou sair por aqui para dar um abraço primeiro neles e dou um abraço em você depois. Tenha uma boa semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, amado.